Irmãos, nós, da última vez que estivemos aqui, nós lemos Filipenses, capítulo 2, dos versos 1, aliás, dos versos 5 ao 11, e nós estudamos sobre a humilhação de Cristo. E eu queria, nesta noite, com vocês, para nós concluirmos essa porção, e hoje nós olharmos a exaltação de Cristo. Esse texto de Filipenses, como eu falei para vocês da última vez, ele divide-se em duas partes. A primeira parte fala sobre a humilhação de Cristo, e essa segunda parte fala sobre a exaltação de Cristo. Humilhação e exaltação. Então nós vamos fazer uma leitura, e hoje eu quero olhar a exaltação do Senhor Jesus. Filipenses 2, versos 5 ao 11, todos encontraram? Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, diz assim a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, nós, da última vez que estivemos aqui, nós olhamos que Paulo, ele atinge as alturas, os pontos culminantes da sua reflexão acerca do Filho de Deus. O apóstolo Paulo faz uma das reflexões mais sublimes e exaltadas acerca de um assunto que nós chamamos de cristologia. E nessa reflexão aqui, que na verdade, isso daqui era um inário, uma parte do inário do cantor cristão do primeiro século, vamos usar assim, cantor cristão, né? Que não existia cantor cristão, mas essa passagem aqui que Paulo fez, eu não sei se na Bíblia de vocês, o parágrafo vem normal e quando chega a partir do verso 6, ele dá meio que uma mudada na espécie do roteiro dela. Eu não sei se a de vocês vem assim. Na minha NVI ela já vem assim, indicando que aquilo faz parte já de uma literatura. Aqui, isso daqui, na verdade, irmãos, esse hino aqui, ele era cantado no momento do batismo dos irmãos do primeiro século. E Paulo, escrevendo Filipenses, o que é que ele faz? Ele faz um recorte desse hino e põe aqui para os cristãos de Filipos. Então essa passagem que nós lemos e estudamos, na verdade era um hino que era cantado. Também Paulo já fez isso em Timóteo, quando ele faz grande esse mistério, Deus foi visto em carne, exaltado pelos anjos, recebido no trono de Deus, aquilo também era uma porção de um hino. E aqui, irmãos, Paulo ele faz o seguinte nessa porção aqui de Filipenses. Dos versos 5 ao 8, o apóstolo Paulo ele vai falar acerca da humilhação de Cristo. Como esse Deus que tinha a glória do Pai, a companhia dos anjos, a adoração dos anjos, que criou todas as coisas, como é que ele vem e se esvazia e se torna um ser humano? Entra dentro do tempo e do espaço e passa a habitar em um corpo desse. Como é que nós concebemos aquele que por meio dele foi criado todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez? Agora tem que, irmãos, às vezes a gente não para refletir.
acerca da encarnação de Cristo. Se nós pararmos para analisar a encarnação de Cristo, irmãos, é um milagre e é uma coisa absurda. Porque vocês pararam para analisar de que o Rei do Universo, o Senhor de todo o mundo, que criou todas as coisas, Ele agora, quando encarnou, trabalhou na profissão do padrasto dele, José. E nessa profissão ele começa a lidar com uma madeira que ele mesmo criou e que era essa mesma madeira que ele iria ser pregado. Esse Senhor do Universo, irmãos, isso é uma coisa que a nossa mente não consegue compreender. Esse que é a palavra, esse sem a qual toda a eloquência era muda, tem que aprender a falar. O Criador do sol agora ficar debaixo do sol. E pare para pensar nisso, irmãos. Esse ser que era o Criador de todas as coisas, Criador dos anjos, dos homens e de todo ser vivo, agora ele tem que estar diante de um anjo rebelde, que ele poderia destruir esse anjo com um assopro. Então ele pega esse anjo caído, Satanás, e esse ser criado tem que ouvir da boca de um anjo dizer assim: olha, eu te darei os reinos desse mundo, se tu prostrado me adorares. Escutar da boca de um nojento, rebelado, narcisista isso. Escutar da boca de um anjo que ele cria, dizendo assim: olha, transforma pedras em pães. E esse verbo vem, se humilha, deixa que os homens cuspam no seu rosto, coloque coroa de espinhos em sua cabeça, que escarnece dele, que zomba dele, e que permite, para cumprir o plano do Pai, ele permite ser morto da pior forma que existia, que era a forma romana. Um cidadão romano, ele não podia morrer de morte de cruz. Era apenas para os escravos e delinquentes da sociedade. E o Filho de Deus, que disse a Pedro, quando Pedro quis cortar a orelha de Mal, disse: Pedro, coloque essa tua tramontina enferrujada aí, desse teu facão aqui. Porque se eu quisesse, eu oraria ao Pai e Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Uma legião de anjos, uma legião corresponde a 6.000 soldados do Império Romano. E a legião era um grupo de soldados especiais, que eram os soldados mais poderosos e violentos, que o Império Romano só usava a legião só nas guerras. Eram os melhores soldados, mais bem treinados, que quando chegava acabava com tudo. E o BOP ainda era infantil perto deles. Então, se uma legião corresponde a 6.000 soldados, Jesus disse que se orasse ao Pai, mandava 12 legiões de anjos, 72.000 anjos. Só que um anjo, no Antigo Testamento, acabou com todo o arraial assírio. Então, às vezes a gente não reflete no que significa Cristo ser encarnado. Nós não refletimos que uma das pessoas da divindade se esvaziou e teve que agora aprender a falar, sendo que Ele é a palavra da vida. Ele, que é o Criador do universo, teve que agora poder aprender a andar. Ele que criou os seres humanos, ele foi criado por uma mãe da qual ele foi o Criador. Ele se alimentou e amamentou-se nos seios do qual ele mesmo enche de leite. Então, às vezes, a gente não percebe que o Cristo encarnado é o Deus que se encarnou e que teve que aprender a andar, que teve que ver o processo dos seus dentes crescerem, passar 9 meses no líquido
amniótico, todas essas coisas. Então a gente às vezes acha que a encarnação é uma coisa boba. Não, irmão, a encarnação é a coisa mais assombrosa que existe. E aí Paulo tira os primeiros versos de Filipenses para falar da humilhação de Cristo, e nós vimos isso da última vez, antes do carnaval. E agora nós vamos olhar os versos 9 ao 11, que onde Paulo vai fazer o contraste, ele vai dar a virada. Se dos versos 5 ao 8 é a humilhação de Cristo, dos versos 9 ao 11, a exaltação de Cristo. A primeira coisa que Paulo vai nos mostrar é que a exaltação de Cristo, ela é obra de Deus Pai. Ele começa dizendo assim, o versos 9. Por isso quem, irmãos? Por isso Deus. Por isso Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma transição daquilo que Cristo fez para aquilo que Deus fez por ele. Aqui, ele vinha falando antes, nos versículos anteriores, daquilo que Cristo fez por Deus. Agora ele vai falar, a partir de agora, o que Deus fez por Cristo. O mesmo que se humilhou foi exaltado. E essa exaltação ela foi lhe dada pelo próprio Pai. Não foi os homens que exaltaram Cristo, não foi a igreja que exaltou Cristo, não foram os governos humanos que exaltaram Cristo. Foi Deus o Pai que o exaltou. Por isso que o verso 9 diz assim, por isso também Deus, pelo que Ele fez, nós sabemos, irmãos, e isso aqui é o modelo do discipulado, isso aqui é o modelo da igreja. O caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação. Os que irão lá ser reconhecidos pelo Pai, é aqueles que trilharam aqui o caminho de discipulado proposto de Cristo. A estrada para a coroação passa pela cruz. Deus exalta aqueles que se humilham. Deus não deixou Cristo na sepultura, não. Mas Ele o levantou da morte, o levou de volta aos céus e o glorificou. Deus deu a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. Por que Jesus, quando ressuscitou, disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra? Aí disse à igreja, portanto, ide e pregar o evangelho. Foi dada por quem? Foi dada por Deus Pai. O Pai deu a ele toda a autoridade. Para quê? Autoridade para julgar. Ele diz isso lá em João. Toda a autoridade o Pai me concedeu. Autoridade para julgar. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho toda a autoridade de julgar. Está lá em João 5, 27. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Isso está lá em Romanos 14, 9. Porque Jesus se humilhou, ele foi exaltado. Jesus mesmo, ele é a suprema ilustração de sua própria afirmação. Todo o que se exalta será humilhado. Mas os que se humilham será exaltado. Não é o que nós vemos aí um pouquinho de deturpação, né? Os humilhados serão exaltados. Aí o cara lá, está lá no serviço, é um péssimo funcionário, aí os caras botam furando nele, o patrão bota torando, aí ele fica lá triste, mas humilhado serão exaltados. Não, meu amigo, tu merece mesmo. Tu está recebendo a retaliação dos teus maus feitos. E a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz os que se humilham. Os que se humilham serão exaltados. E o interessante é que o próprio Cristo, ele mesmo se humilha. Porque quando ele começou a lavar os pés dos discípulos, antes mesmo das autoridades romanas cuspirem nele, escarnecerem dele, ele já faz o serviço de escravo que ninguém fazia, que era lavar os pés. Os homens lhe deram nomes insultuosos, mas Deus, o Pai, lhe deu um nome que está acima de todo nome. A segunda coisa, no verso 9, é que além da exaltação de Cristo ser obra de Deus Pai, essa exaltação é uma exaltação incomparável.
Veja o que é que diz o versos 9. Por isso Deus o exaltou, a minha diz assim, a mais alta posição. A tradução que eu uso é NVI. Talvez a de vocês diz, mas o Deus a exaltou soberanamente. Ou pode dizer também, sobremaneira. Mas a ideia é isso mesmo, irmão, que Deus o exaltou à mais alta posição. Deus o Pai enalteceu o Filho de uma forma transcendentemente gloriosa. A exaltação de Cristo, ela é incomparável e constitui no fato de Cristo ter recebido o nome que está acima de todo nome. Ele recebeu esse nome por herança, diz Hebreus capítulo 1, versículo 4, diz que ele herdou esse nome. Ele recebeu esse nome por doação, diz o versos 9, Deus deu a ele. E esse nome, e nome aqui na Bíblia significa pessoa, tá? Não é os caracteres. J-E-S-U-S. Não. Nome na Bíblia é pessoa. Quando diz que Deus deu o nome, que está acima de todo nome, diz que Deus exaltou essa pessoa acima de qualquer coisa no universo. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus agora é a posse da igreja. Quem aqui é o louco de chegar assim no final de uma oração e dizer assim, eu oro, Senhor, no meu sobrenome. Eu oro, Senhor, no meu nome. Eu oro, Senhor, no nome do meu familiar. Eu oro, Senhor, no nome dos meus méritos. Não, irmãos. O nome de Jesus é a posse da igreja. E em final de cada oração, porque foi assim que ele ensinou lá em João, que no final, em tudo que pedir, diz em meu nome. Nós no final dizemos, Senhor, é no nome, nos méritos e na pessoa de Jesus que eu venho pedindo isso. Por meio desse nome, os enfermos são curados. É por meio desse nome que os perdidos são salvos. É por meio desse nome que os crentes são purificados dos pecados. É por meio desse nome que os cativos são libertos. É por meio desse nome que as orações são respondidas. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer tudo em nome de Jesus. O grande título que era dado aos imperadores romanos, Quírios, Senhor. Esse título, a igreja primitiva disse, olha o dedinho aqui, só conheço um Quírios, o nome dele é Jesus de Nazaré. César não é Quírios, Jesus é. Quando Jesus era chamado de Quírios, Senhor, significa que ele era Senhor, dono da vida, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor dos imperadores. A grande ênfase do Novo Testamento não está na salvação de Cristo, está no senhorio de Cristo. Jesus é chamado de Salvador 35 vezes no Novo Testamento. Mais de 200 vezes chamado de Senhor. O Filho de Deus é chamado de Senhor mais de 600 vezes no Novo Testamento. Somente os que conhecem Jesus como Senhor e Salvador é que podem ter vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a terceira coisa que esse texto nos mostra acerca da exaltação de Cristo é que essa exaltação de Cristo exige rendição de todos. Versos 10, por favor. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando o Cristo, irmãos, vim colocar ordem ao caos, em seu regresso em glória, Jesus será adorado por toda a corporação de seres morais em todos os setores do universo. Os anjos e os seres humanos redimidos
faz e farão isso com intenso regozijo. Mas, queridos, os condenados o farão com profunda tristeza e profundo remorso. Veja, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo, ele está antecipando, usando uma linguagem moderna, ele está dando um spoiler. Vocês querem saber o spoiler do que vai ser o desfecho final da raça humana? É esse aqui. A raça humana, o final dela é uma coisa: todo mundo de joelho aos pés de Jesus de Nazaré. Esse é o final do universo. Esse é o último capítulo da história humana. Todos os seres, anjos, homens e demônios, todos sem exceção, não é só os crentes, é todos de joelho perante Jesus de Nazaré e dizendo: Tu és Senhor, Tu és Senhor. A aclamação do universo é também o slogan confessional da igreja hoje. A igreja hoje já está dizendo, antes do tempo, aquilo que o mundo vai dizer no final da história: Jesus Cristo é Senhor. Tanto o universo une-se no reconhecimento comum e no tributo unânime: Jesus Cristo é o Senhor. Os três mundos, Paulo está dizendo aqui, irmãos, no versos 10, vão se dobrar aos pés de Jesus. Ele diz céus, terra e inferno, que ele está usando aqui debaixo da terra. Todo joelho se curvará diante do poderoso nome de Jesus. Nos céus nós temos os anjos e os redimidos. Na terra nós temos os homens, e debaixo da terra os anjos que se rebelaram, Satanás e sua corja, e os condenados que irão para o lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo. Não foi pelo diabo, não. O diabo não preparou nada. Preparado para o diabo e os seus anjos, mas Jesus já antecipa dizendo que infelizmente irão os seres humanos para lá. Com júbilo se ajoelharão diante de Jesus os que foram salvos por ele. Já fazem isso. Com que pavor cairão de joelho os que passaram orgulhosamente por ele ou rejeitaram. Jesus foi coroado no dia da sua ascensão. 40 dias depois ele é assunto aos céus. Embora o dia da sua coroação já tenha ocorrido, infelizmente, poucos têm conhecimento desse fato tão sublime. Aqueles que amam Jesus sabem disso e se regozijam nesse fato. Mas milhões de pessoas não sabem que Jesus é o Rei coroado. E muitos irmãos somente se prostrarão aos seus pés quando ele se manifestar em glória. Naquele dia, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mas nem todos serão salvos. Por isso, irmãos, que quando nós vamos fazer missões, quando nós evangelizamos aqui para os nossos parentes, para os nossos familiares, nós temos que entender uma coisa à luz do que Paulo está dizendo. Esse decreto aqui não é talvez aconteça. Isso é uma coisa que já vai acontecer, irmãos. Já é um fato. E uma coisa que nós devemos entender, ao olharmos para a humanidade, ao olharmos para os nossos familiares que não têm Cristo, é que eles e os restantes dos seres humanos que não têm Jesus, eles não têm a opção de se ajoelhar e confessar que Jesus é Senhor. Essa opção eles não têm. Eles não têm essa opção. Eles vão fazer isso, queridos, de todo jeito. Quando nós pregamos o Evangelho, é que nós estamos dizendo a eles para que eles possam fazer isso em tempo oportuno. Agora, que se ajoelhar e confessar que Jesus é Senhor,
eles vão, eles não têm essa escolha. Quem estiver achando aqui que Deus vai respeitar o arbítrio, pois vai mesmo. É todo mundo de joelho para saber quem é que manda e quem é que reina. Ah, mas ele não creu. Ai, meu amigo, ele vai se ajoelhar, nem que Deus quebre as rótulas do joelho dele. Eles vão confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Satanás também. Hitler vai estar aqui também. Os grandes imperadores, os grandes faraós, os grandes imperadores sírios, babilônicos, romanos, Nero, quem for, Calígula, Cláudio, vão estar todos de joelho. Grandes líderes políticos vão estar de joelho diante de Jesus. Grandes artistas famosos, grandes escritores, grandes sociólogos, grandes compositores, quem quer que seja de nome que passou nesse mundo, cuja glória é pueril e transitória, vai estar diante de joelho de Jesus de Nazaré. Todos os presidentes do Brasil, dos Estados Unidos, todos os homens que foram aclamados vão saber de fato quem é o Rei do Universo, quem é o Senhor de toda a terra. De joelho, confessando que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Se tem uma coisa que o ser humano não tem escolha, é confessar que Jesus é Senhor. Meu amigo, ele não tem escolha. Isso é uma coisa que deve deixar bem clara. A grande oportunidade do Evangelho é, olha, brother, tu vai fazer isso em tempo oportuno ou tarde demais? Porque os que vão fazer isso no dia do juízo, só vão fazer para depois serem jogados no lago de fogo e enxofre. Mas Deus quer e decreta que toda língua de seres que passaram por aqui saiba que o Filho dele é Senhor. Isso para a glória do Deus Pai. Em quarto lugar, a exaltação de Cristo é uma exaltação proclamada. Veja comigo os versos 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou, o fez assentar à sua destra e o constituiu Senhor absoluto de todo o universo. O senhorio de Cristo foi a ênfase da grande pregação apostólica. Pedro pegando lá em Atos 2, 36, ele diz: esse Jesus que vocês o crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Interessante é que quando os políticos de Roma, o Império Romano, quando crucificou Jesus, para humilhar, né, porque já crucificou, aquilo ali, irmão, foi a forma mais perversa de tripudiar uma pessoa. Eles colocaram ali na cabeça de Jesus uma placa, né, escrito em latim, que era a língua deles, em grego, que era o inglês da época, e em hebraico. Eis aqui o Rei dos Judeus. Aquilo ali era uma forma de escarnecer mesmo. Sendo assim, ele está dizendo que é rei. Porque o Império Romano mandava no povo judeu, ele era oprimido pelo Império Romano. Isso é o rei de vocês? Vem cá, olha o que a gente vai fazer com o rei de vocês. Prega ele aqui na cruz. Deixa ele nu aqui. Olha aqui, para escarnecer mesmo. Olha aqui o que a gente faz com o rei deles. Tem o rei deles, o poderio deles. Olha aqui o que a gente faz. Ele é rei dos judeus. Paradoxalmente, eles estavam ironizando, mas não sabia que, de fato, aquele que estava crucificando é rei mesmo. Ele é rei dos judeus, rei do Império Romano, rei de tudo. Ele é o rei do universo. Enquanto eles estavam querendo tripudiar de Jesus, eles estavam escrevendo, achando que estava escarnecendo, estava escrevendo a verdade. Porque ele era rei, ele é rei mesmo. Importa que todos, em todos os lugares e em todos os tempos, reconheçam que Jesus é Senhor. Em virtude do poder e da majestade de Jesus Cristo, e pelo reconhecimento de que Ele é Senhor, toda língua proclamará. Irmãos,
Hitler vai estar um dia diante de Jesus de Nazaré, tremendo na base e confessando que Jesus é Senhor. Todo mundo. Allan Kardec, o que decodificou a doutrina espírita. Buda, Mao Tse Tung, toda essa galera aí vai estar diante de Jesus Cristo, ajoelhado e fazendo uma confissão pública e universal. Tu és Senhor. Só Tu és Senhor. Lá no livro de Apocalipse, quando é aberto o 6º selo, o que é que os reis da terra, os senhores, diz assim: cai sobre nós as montanhas e os rochedos, porque é chegado a ira de Deus e do Cordeiro. Irmãos, nós não estamos falando de um ser humano. Nós estamos falando daquele que tem poder de saculejar essa terra e abrir essa terra em 2 bandas, irmãos. É desse que nós estamos falando. Nós estamos falando de um ser que, mesmo no estado de humilhação, dava uma ordem ao mar e o mar se acalmava, sem estar glorificado. Cai sobre nós os rochedos e as montanhas, e ele sai correndo para as cavernas, feito ratos apavorados. É desse Senhor que nós estamos falando. Nós estávamos no projeto missionário e deu uma chuva lá no sertão, e o raio rasgava à noite assim. Chega, estralava assim. E eu não tenho medo de raio, eu fico regozijando quando tem esses trovões, porque eu lembro logo do poder de Deus. Mas tem irmãos lá que ficavam apavorados de medo. E eu lá à noite deitado e o raio rasgando e a chuva caindo no telhado, eu escutando. E eu pensando, meu Deus, a turma está com medo de raio. Imagina quando Cristo rasga esses céus e estrondar isso aqui tudo. O que é que vai acontecer? Porque se Ele é o Senhor dos raios, Ele é o Senhor do sol. Ele que criou o sol. Nós não conseguimos nem chegar perto do sol, irmãos. E Ele que criou os sols. Por isso que Apocalipse diz que o céu vai se enrolar como se enrola um pergaminho. Vocês não viram nada. E essa terra estribuchar, aí vocês vão ver quem é quem. Reis poderosos tremerem na base. Pense sobre os nomes que Jesus Cristo é chamado na Bíblia. Ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o primeiro e o último, o começo e o fim, o alfa e o ômega, o ancião de dias, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus conosco, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é chamado de porta das ovelhas, o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor, o bispo de nossas almas, diz Hebreus. Ele é o cordeiro sem defeito e sem mácula, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele é a palavra, a luz do mundo, a palavra da vida, a luz da vida, a árvore da vida, o pão que desceu do céu, a ressurreição, a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Deus Emanuel, Ele é a rocha, Ele é o noivo, a sabedoria de Deus, o Redentor. Ele é a rocha, o noivo, a Bíblia diz que Ele é a sabedoria de Deus, Ele é a cabeça de todas as coisas, o amado que Deus tem todo o prazer. Irmão, Jesus Cristo é isso tudo para você? Se Jesus representa todas essas coisas, essas verdades gloriosas para você, então seus joelhos se dobrarão e sua língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, queridos, em último lugar, essa exaltação de Cristo é para que o Pai seja glorificado. Tudo é para a glória de Deus, irmão. Tudo. Veja o finalzinho dos versos 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
O fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Por isso que Paulo já tinha falado aos Coríntios: irmãos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Paulo já tinha advertido aqui nesse mesmo capítulo sobre o perigo do pecado da vanglória. Ele já tinha dito isso no versículo 3, quando ele diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. A de vocês diz vanglória no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas mais humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Mas vocês dizem assim? Ele já está advertindo aqui contra o perigo da vanglória. O que é uma vanglória? É uma glória vã, uma glória inútil. Toda glória que não é dada a Deus é uma vanglória, é uma glória inútil. Aquilo ali não vai servir de nada. Vanglória é glória vazia. É vanglória. Cristo se humilhou e suportou a cruz. Sabe para quê? Para Deus. Ele ressuscitou e foi exaltado para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Toda vida e obra de Jesus aponta não para a sua glória pessoal, mas ela tem como objetivo a glória de Deus Pai. Jesus atrai os homens para si, para levá-los a Deus. Enquanto alguns crentes querem ser o centro das atenções, Jesus queria que o único centro da atenção fosse Deus. Portanto, copiemos o Senhor Jesus. Chame a glória para Deus, irmãos. E assim também nós, seguidores de Cristo Jesus, nunca devemos pensar em nós mesmos, senão nos demais primeiro. Não devemos buscar a nossa própria glória, mas a glória de Deus, Pai. Irmãos, e nesse texto, quando eu olho para essas duas partes, a primeira parte, a exaltação de Cristo, e a segunda parte, a primeira parte, a humilhação de Cristo, e a segunda parte, a exaltação de Cristo, e a primeira parte ele fala do Deus que se fez carne. Eu fico pensando aqui a humanidade e a divindade de Jesus, e a sua humilhação e a sua exaltação. Nós admiramos Cristo por sua glória, mas nós o admiramos muito mais porque a sua glória está mesclada com humildade. Nós admiramos Cristo por sua justiça inflexível, contudo, o admiramos muito mais porque a sua justiça é temperada com misericórdia. Graças a Deus, irmão, tu já imaginasse se a justiça dele fosse inflexível, mas não tivesse misericórdia, nós estávamos lascados. Nós admiramos Cristo por sua igualdade com Deus, conforme esse texto diz, que sendo igual a Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Então nós admiramos de fato Cristo por sua igualdade com Deus. Todavia, nós o admiramos muito mais, porque Ele mesmo, sendo igual a Deus, tem uma profunda reverência a Deus. Vocês entendem isso, irmãos? Que Ele é igual a Deus, mas Ele tem reverência a Deus. Admiramos a Cristo por seu domínio soberano sobre o mundo. Contudo, o admiramos muito mais, porque este domínio está vestido de um espírito de obediência e submissão. Admiramos a Cristo porque sua sabedoria deixou perplexos os orgulhosos escribas, quando ele tinha 12 anos. Porém, o amamos e o admiramos muito mais, porque ele se mostrou simples o bastante para gostar de criança e gastar tempo com elas. O sábio gasta tempo com crianças e gosta de estar com elas. Nós pegamos um tablet e damos a ela porque não aguentamos mais. E ele, sendo sábio, com toda a sabedoria, gasta tempo com as crianças. E gosta da companhia delas.
Admiramos a Cristo porque Ele usou seu poder para acalmar a tempestade. Todavia, o admiramos muito mais, porque Ele se recusou a usar tal poder para ferir os samaritanos. Vocês têm noção disso? Aqueles que rejeitaram Ele e não quiseram dar dormida a Ele. Ele rejeita, usa esse poder que tem para ferir os samaritanos com fogo do céu. E Ele se recusa a esse poder, de usar esse poder para livrar-se a si mesmo da cruz do Calvário. Então, irmãos, o que é que esse texto tem a nos ensinar sobre a exaltação de Cristo? A primeira coisa que ele nos ensina é que Cristo Jesus é o nosso exemplo e o nosso modelo na relação uns com os outros. Você tem que entender que o modelo de sua relação com os outros é Cristo Jesus. Irmãos, nos trabalhos hoje, seja em empresa, seja em serviço público, o que mais dá problema não é pessoas com capacidade técnica. Isso, as pessoas no mercado competitivo, elas se aperfeiçoam cada vez mais. Mas o que mais tem problema é pessoas com capacidade de se relacionar no trabalho. E nós temos que ter Cristo, não como, e entenda bem, você tem que ter Cristo, não apenas entender que Cristo, quando você foi salvo, Ele se tornou o seu mediador entre Deus, entre você e Deus. Não. Você tem que entender que depois que você foi salvo, na sua vida cristã, Deus é o mediador entre você e o mundo. Aliás, Cristo é o mediador entre você e o mundo. Cristo é o mediador entre você e sua esposa, entre você e seu marido. Cristo é o mediador entre você e o seu filho. Cristo é o mediador entre você e todas as pessoas que você se relaciona. Você tem que entender, tem eu e tem Ele, mas no nosso meio tem Cristo. Eu tenho Cristo. E ao olhar essa pessoa, eu tenho que olhar para ela sabendo que Cristo está no nosso meio aqui. E da mesma forma que na sua humilhação, Cristo ele é exemplo para nós, na sua exaltação, Deus promete abençoar fielmente, finalmente, no tempo certo, aqueles filhos de Deus, aqueles crentes de verdade que vivem para os outros, que amam e que se dão e que são exemplos de humildade como Cristo foi. Cristo foi exemplo de humildade, de serviço e de sacrifício, e Deus exaltou Ele. E esse modelo não é diferente para os remidos. Aqueles que seguem o modelo de Cristo, no tempo devido, o próprio Deus o exaltará. No dia do tribunal de Cristo, na glória eterna, Deus haverá de recompensá-los, como recompensou seu Filho, porque Ele não é esquecido daquilo que é feito em seu nome e para a glória dEle. Portanto, irmão, não busque poder, prestígio, elogio e seus interesses. Pelo contrário, sirva, se esvazie, busque o interesse que é dos outros, viva em amor e tenha disposição para obedecer a Deus, ainda que isso custe sua vida. E no tempo certo, o Deus que exaltou Jesus Cristo, o exaltará para a própria glória dele. Deus abençoe a vida de vocês todos.